Você é tudo para você, Pai. Oh Deus, usa o teu profeta na terra. Desembarca este vaso, Senhor. Enche da tua glória, enche da tua porção, enche do teu azeite. Oh Pai, ele vai ser tua boca nesta manhã. Boca de Deus nessa manhã, Pai, a ministrar aos nossos corações. Oh Deus, que essa palavra do Senhor traga cura, traga renovo, traga força, traga sustento, traga uma metanoia, Deus, traga avanço em Ti. Oh Pai, em nome de Jesus, é o que te pedimos, Senhor, e já te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém? Aplauda ao Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a teu nome, Senhor. Glória a Deus. Cumprimenta a todos com a paz do Senhor Jesus. Pode sentar. Se tu, minha alma, a Deus suplicar e não recebe, confiando fica em tuas promessas, que são muito ricas e infalíveis pra te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comove, pedindo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todo Deus males salva e te abençoa dos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, e te comove, pedindo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores finda, noite alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verá. Porque te abate, ó minha alma, e te comove, pedindo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Você crê nisso? Bem cedo ele virá. Só abaixa um pouquinho, abaixa um pouquinho. Pode deixar, só abaixa um pouquinho. Aleluia. Essa é a maior mensagem que nós carregamos, é que Cristo voltará. Senão o resto não faz sentido, né? A gente pode pregar todas as coisas, mas se todas as coisas não apontar para isso, porque tudo que os profetas e a lei pregou era para apontar para a vinda de Jesus. Então hoje nós pregamos tudo para apontar para a sua volta. Então são duas pregações, mas a mensagem é a mesma, era a vinda e a volta.
E é a mesma pessoa. Só que dessa vez, né, ele não vem mais numa manjedoura. Ele não vem mais como um bebê numa manjedoura. Ele não vem mais pendurado em uma cruz. Mas ele ressuscitou. E ele vem como Rei da Glória. Então nós não estamos esperando um governo melhor. Porque nós já temos um reino perfeito. Governo, a gente vai ter decepção, governo você vai ter, mas o reino de Deus, sabe, nós temos duas coisas. Nós temos salvação, como foi dito ontem, né? Romanos 9, certa vez, essa semana, a gente tem em várias salas ali, evangelizado, e a pessoa perguntou para mim, disse, mas por que você complica tanto? Eu falei, não, a Bíblia é fácil. Ela falou, mas a Bíblia diz que em Romanos 9, se com teus lábios confessares que Jesus é o teu Senhor, isso já não é o suficiente? Eu disse, é. Você está fazendo isso? Ela disse, estou. Então você entendeu o que você disse? Que aí é diferente. Quando você diz com os teus lábios que Jesus é o teu Senhor, você vai buscar no original, essa palavra Senhor significa dono. Então você está confessando que ele é teu dono. Por isso que aquele jovem rico diz, como é que eu faço para entrar no teu reino, Senhor? Aí Jesus disse, eu sou o teu Senhor? Ele disse, é. Ele disse, então tá bom. Se eu sou o teu Senhor, eu sou o teu dono. Então tudo que você tem é meu, certo? É. Então pega o que você tem, que é meu, e dá para os pobres. Ele disse, aí não dá. Porque então, na verdade, você falou com os lábios que eu sou o teu Senhor, mas você não me considera como Senhor. Você não me considera como seu dono. Porque Senhor é dono. Então nós precisamos entender isso. Quando nós falamos que tu és o meu Senhor, você está dizendo, tu és o meu dono. Tudo que eu tenho é teu. Por isso que Jesus fez o teste. Ali era o teste para saber se você considera o que você falou ou não. Então pega o que você tem. Não é que Jesus quer a gente pobre. Ah, agora eu confessei, Jesus vai... Não, ele estava fazendo um teste. Para mostrar para a gente que muitas das vezes a gente fala com os lábios, mas o coração não diz isso. E eu estava até falando para os jovens, dizendo, a gente está muito cansado, tem muito filho de pastores. E eu disse, olha, se vocês estiverem cansados, a gente está aqui, vocês estão muito na guerra, vamos fazer o seguinte, por que vocês não me chamam? De vez em quando me joga para frente da guerra. Vocês vão ficar lá atrás, vão para casa, vai cuidar da família, a gente vai guerreando, depois a gente se cansa um pouquinho, vocês vão para frente e vai. Falei, vamos revezando. Por quê? Porque você tem trabalhado muito para fazer as suas ações. Eu lembro uma vez Davi lutando. Ele lutou tanto com a espada, que a espada ficou grudada na sua mão. Grudada. Imagine o tanto que esse homem lutou. Só que chegou uma hora que ele se cansou. E quando ele se cansou, veio um inimigo para tentar matar ele, porque ele estava cansado. E aí, um soldado de Davi pega e mata esse inimigo. E ele diz, Davi, tipo nas minhas palavras, Davi, você está doido? Você é a lâmpada de Israel. Você não pode ficar desse jeito, não. Quando você estiver cansado, Davi, coloque alguém à sua volta. Por que você cansou e a espada grudou na sua mão? Porque você começou a lutar não mais com o coração, mas com as suas mãos. E quando você quer fazer com as suas mãos, você vai se cansar. Então Deus, ele colocou algo em nosso coração. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Não eram as mãos de Davi em si que vencia a guerra, mas eram as mãos de Deus. Mas muitas vezes a gente quer fazer com as nossas mãos. E Deus está dizendo, com a sua mão você vai se cansar. Por isso que Moisés ficou leproso da mão. A mão revela o coração, né? A intenção. E aí, Davi também se cansa com as mãos e a espada fica grudada. Porque ele está dizendo, muitas das vezes você está cansado, inclusive usando a minha espada. Por quê? Porque se ela não estiver no seu coração, você não vai mais acreditar. Ela não vai mais fazer efeito. Você sabe ela de cor, mas ela não faz mais efeito. Então nós precisamos que a espada entre no coração, para que nós possamos manejar ela nas nossas mãos. Antes de manejar ela nas mãos, ela tem que estar no coração. E eu queria ler sobre isso em Lucas capítulo 9, quando Jesus envia os 12 discípulos. É o envio.
Lucas 9, 41. Lucas. Vamos ler do 37 para a gente pegar todo o contexto. Lucas 9, 37. A cura de um menino endemoniado. Acharam? Diz assim: no dia seguinte, quando desceram o monte, uma grande multidão veio ao encontro dele. Um homem da multidão bradou: Mestre, rogo-te que dês atenção ao meu filho, pois é o único que tenho. Um espírito o domina, e de repente ele grita. Lançam em convulsões e faz espumar. Quase nunca o abandonam e está destruindo. Roguei aos teus discípulos que expulsassem, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? E tereis que suportá-los. Traga-me aqui o seu filho. Amém? Depois, se você continuar, você vai ver que... Mas eu queria me atentar a isso. Primeiro, o homem disse para Jesus: me ajuda, porque esse é o último e único filho. Eu só tenho esse. Me ajuda aí. Ele está dizendo: mestre, rogo-te que dê atenção ao meu filho. O pai, ele pedia atenção para o filho, dizendo: ó, eu rogo que você dê atenção. Será que você está vendo que tem uma grande multidão? Mas eu peço, por favor, dê atenção ao meu filho. Eu creio que Jesus andava cercado de multidões. E aqui nesse contexto, Jesus tinha subido ao monte com os discípulos, apenas com os discípulos mais chegados, que ele quis se revelar. Os discípulos que mais se achegaram a ele, na verdade. Então tem como uma frase bem conhecida, né? Deus não tem filhos prediletos, mas Deus tem filhos que o preferem. Então tinha 3 pessoas, sobe no monte com ele, e o restante 9 fica lá embaixo. E eu trago uma alusão sobre isso, porque os 9, na Bíblia nós sabemos que há os 9 dons. Então o que estava operando lá embaixo eram os dons. Só que todo dom, sem ele, não funciona. Tinha 9 discípulos lá embaixo, 9 dons. Tinha 3 lá em cima, total daria 12, né? E ele está dizendo: olha, o 3 representa a plenitude. Os dons, para operar, ele precisa estar com o Espírito, com o Pai, com o Filho. Ou seja, eles precisam ter Deus, porque você pode tocar muito bem, você pode cantar muito bem. Isso é um dom. Mas, ele está dizendo, se você não tiver nesse negócio aí, você vai funcionar em algumas coisas, mas vai ter barreiras. Vai chegar uma hora que você não vai conseguir romper isso. E aí, Jesus, ele dá uma palavra muito dura. Imagine, Jesus se virar aos seus 12 discípulos e dizer bem assim: ó geração incrédula. Agora tinha os 9 lá, né? Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês e terei que suportá-los? Irmãos, se eu perguntar para você, o que você vê na sua geração hoje? Quais são as coisas que você vê na sua geração hoje? O que você lembra da sua geração? Por exemplo, o que você lembra de brinquedo da sua geração? Como que brincava a sua geração antes? Pega, esconde. Aí se o Isaac perguntar para ele, se você perguntar para o Isaac, o que você lembra da sua geração? Ele vai dizer Xbox, YouTube. O que ele lembra? São coisas diferentes. Mas o que Jesus estava nos chamando a atenção, dizendo bem assim: ó geração incrédula. Sabe o que Jesus estava dizendo? Não adianta você reclamar da geração, porque a geração é aquilo que você gerou. A geração que você está vivendo é aquilo que você está gerando. Então ele está dizendo bem assim: olha, eu estava no monte,
me transfigurando, conversando sobre a cruz, conversando sobre o meu destino, enquanto vocês estão embaixo. Aquele homem te pediu ajuda, vocês começaram a orar, vocês começaram a expulsar o demônio. Sabe o que vocês geraram no coração dele? Uma incredulidade. Porque ele teve fé para vir até aqui, chegar até vocês. Ele tinha fé para chegar até vocês. Só que o tempo inteiro vocês orando e nada acontecendo, vocês geraram nele uma incredulidade. E Jesus está dizendo, ó geração incrédula, porque vocês estão gerando incredulidade nas pessoas. O seu modo de agir, o seu modo de orar, em você não acreditar que eu poderia ter feito isso, você gerou incredulidade. O seu jeito de ir para a igreja está gerando incredulidade em quem está fora da igreja. O nosso modo, Deus está nos chamando a atenção, não reclame da geração, porque pensa o seguinte, você é um fazendeiro que vai comprar uma terra. Imagine que eu vou comprar uma terra, eu vou chegar nessa terra, eu sou um plantador, eu vou chegar nessa terra e vou dizer, e aí, essa terra é boa? Deixa eu fazer as análises dela. Porque o que adianta eu comprar não sei quantos hectares se aquela terra não produz? Porque a função da terra é produzir. Então o que adianta eu comprar? Vou produzir o que aqui? Então Deus está dizendo o seguinte, se a terra perdeu o valor, é porque você parou de produzir. Se não vê valor sobre essa geração, é porque você parou de produzir o que era bom na terra. Ou porque você não está produzindo a imagem e a semelhança. É porque nós não estamos produzindo. Então ele está dizendo, geração incrédula. Ele disse para os seus discípulos também, porque eles estavam ali. Vocês geraram uma incredulidade. Quer ver um exemplo prático disso? Já é um exemplo prático. Vou dar exemplo. Não sei se você já ouviu isso. A pessoa, Deus nos perdoe. Deus perdoe, Pai. Nossa incredulidade é o nosso jeito. Quando um pastor chega e diz bem assim, venha para você ser curado. Porque se você não quiser, e se você não for curado pela sua fé, você vai ser curado pela minha fé. Sabe o que você está fazendo? Meu pastor que está me ouvindo. Você está gerando uma geração incrédula. Se você não for curado pela sua fé, você vai ser curado pela minha fé. Para com isso. Por quê? Porque o homem mais perfeito que já existiu nessa terra, chamado Jesus, sempre que alguém chegava para ele dizia bem assim, ó, o que você quer? E a pessoa dizia, eu quero ver. Ele vai dizer, então a tua fé te curou. Sabe por que ele dizia, a tua fé te curou? Porque essa palavra, no original, curou, é a mesma, tem palavras que têm duplo sentido. Então o mesmo sentido para curou, é o mesmo sentido para salvou. Quando ele dizia, a tua fé te salvou, lembra que em algumas versões, em alguns casos, Jesus dizia, ele não dizia, a tua fé te curou, ele dizia bem assim, a tua fé te salvou, mas ele estava curando. Em outros casos ele dizia, a tua fé te curou, mas ele também estava salvando. Então o que Jesus estava dizendo? Que sem fé é impossível ser salvo. Então não tem como você ser salvo pela minha fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu não posso dizer bem assim, olha, você vai ser curado pela minha... Se nem Jesus dizia, pela minha fé, eu te curo. Não! Uma vez Jesus estava em uma cidade. E ele disse bem assim, ó, sabe por que não houve milagre nessa cidade? Eu tenho fé, mas eles não têm. Então não pôde haver milagre aqui. Por que Jesus não transferiu a sua fé e disse bem assim, ó, vocês não têm, mas eu vou te curar? Porque senão você está gerando uma geração incrédula, que caminha pelo outro, que agora ela acredita que o outro vai fazer um milagre. E não é eu que vou fazer milagre, não é pela minha fé, é pela fé que Deus colocou em você, nele, que vai acontecer o milagre. Porque isso está gerando uma geração incrédula. Aquelas pessoas tinham uma expectativa, você vê que ele disse bem assim, eu trouxe os seus discípulos, eles ficaram aqui falando, orando, e nada aconteceu. Jesus disse, até quando eu vou ter que suportar isso? Ó geração incrédula, vocês estão gerando uma incredulidade. Vocês estão gerando algo. Então, a nossa maneira de falar tem gerado incredulidade. Porque, exemplo, se uma pessoa se desanimar, ela pode contagiar uma igreja inteira. Você sabia disso? Eu vou dar um exemplo. Pedro, quando ele nega, depois ele vai para a praia, ele está com todos os discípulos reunidos. E Pedro era um líder nato. Então Pedro disse assim, ó, não sei vocês,
mas eu vou voltar a pescar. E todos disseram com ele, nós vamos também. Porque uma pessoa desanimada, que já não acredita mais no seu chamado, ela começa a fazer com que os outros também não acreditem no chamado. Qual era a voz que chamou Pedro? Dizendo bem assim, Pedro, lance a rede. Essa voz voltou depois que Pedro foi pescar. A mesma voz disse bem assim, eu sei que você está aí. E você levou uma boa parte com você. Mas eu quero dizer, amigos, você tem algo para comer? Sabe o que Deus estava fazendo? O próprio Jesus na praia estava fazendo, dizendo bem assim, eu preciso chamar vocês de novo. Eu preciso tirar essa incredulidade. Então ele disse bem assim, ó, o que vocês pescaram? Eles disseram nada. Aí ele disse bem assim, ó, lance a rede. Naquele momento, quando eles lançaram a rede. E eu acredito que a rede ficou pesada. Eu, irmão, naquele lugar, João era um cara sensível, né? João era o cara do amor. E João se virou para Pedro e disse bem assim, é ele. Ele voltou. Ele voltou para nos sarar a nossa incredulidade. Ele está aqui de novo. Porque por mais que ainda não creia nele, ele acredita em mim. Por mais que você ainda não acredite no que ele está fazendo, ele acredita em você. Permaneça no aonde Deus te colocou. Permaneça no chamado que Deus te chamou. Permaneça no propósito. Você não pode estar vendo, mas você precisa crer que é ele. Eu não estou sentindo nada, mas você precisa crer se Deus falou. Ele disse que eu sou filho, ele disse que vou vencer, ele disse que nesse mundo eu terei aflição, isso é uma lei, então eu vou ter aflição. Mas ele também disse, vírgula, eu venci o mundo, você também vai vencer. Então eu preciso ficar nessa segunda parte, no meio da aflição, no meio, sabe, eu vejo a pandemia, ela para mim, eu faço algumas conexões. Eu gosto muito de conectar as coisas na Bíblia. E a pandemia, para mim, eu vejo assim, as ruas ficaram desertas. Eu vejo que o shopping ficou deserto. Eu fui no aeroporto na pandemia, em Salvador. Eu nunca vi um aeroporto tão deserto. Não tinha nada assim. Era só a gente, mais algumas pessoas. Não tinha fila para nada. Parado, deserto. E aí, esses dias Deus falou, eu estava conversando com um grupo de pessoas, e Deus falou no meu coração, dizendo bem assim, ó, eu estou preparando o João desses dias. Porque João foi o último profeta que sinalizou a vinda de Jesus. João é o último profeta. E sabe onde Deus colocou João? No lugar deserto. Sabe por que Deus está deixando lugares desertos? Porque Deus está fazendo uma voz do que clama no meio do deserto. Soar as nações. Você é aquele que Deus separou, os últimos trabalhadores. Por isso não se preocupe se os lugares estão desertos. Porque Deus está dizendo, eu vou te tirar da cidade e vou mandar aos desertos. Porque eu continuo fazendo milagre no meio do deserto. Deus é aquele que continua no meio do deserto. Muitos querem ir para a cidade, porque na cidade onde tudo acontece, na cidade onde tudo está funcionando, onde tem as coisas, mas Deus está dizendo, eu estou tirando caravanas da cidade para ir ver o que o João está falando no meio do deserto. E quando chegaram para o João, disseram, João, quem é você? Ele disse, eu sou a voz do que clama. Eu sou a voz do que clama. E Deus está dizendo nesses dias, clama a mim, respondeste-ei. Sabe, essa geração incrédula, Deus tem falado comigo, é que a gente está gerando incredulidade. Eu não estou dizendo que isso é proposital. Estou dizendo que a gente faz por querer. Mas para que a gente peça ao Espírito Santo, Senhor, muda o meu jeito de pensar, meu jeito de agir, meu jeito de falar. Porque Jesus disse bem assim, vem cá, pai, eu vou dar uma atenção para o menino. Mas o problema, pai, é que esse menino foi gerado por você. Sabe o que Deus está dizendo? Essa geração está sendo gerada por nós. Então, pai, deixa o menino lá no chão. Deixa eu falar com você. Ele pediu atenção para o filho. E Jesus fez ao contrário. Deu atenção para ele. Porque muitas vezes a gente quer dizer a Deus onde está o problema. A gente quer direcionar para Deus, dizer bem assim, Deus, sabe por que isso está acontecendo nessa geração? Por causa disso, disso, disso. As igrejas estão assim por causa disso, disso, disso. Deus está dizendo, não. As igrejas
Não está assim por causa disso. Deixa que eu sei qual que é o problema. Você vai começar a enxergar problema nos outros. E Deus está dizendo, deixa eu tratar com você. Porque isso é um espelho. Então Deus está dizendo, pai, esse menino daqui a pouco vai levantar. Só que se ele levantar agora, os demônios vão sair, porque eu estou aqui. Os demônios vão sair, pai. Mas tem um problema, vocês vão voltar para casa. E quando vocês voltar para casa, você vai continuar gerando nele a incredulidade. E toda a incredulidade leva o homem à perdição. Ele está dizendo, pai, e o que esse menino faz hoje? Ele é o único filho e ele se joga no fogo, não é? Porque a incredulidade vai te levar para o fogo da perdição. Então, se eu continuar tratando o menino e não tratar você, ele vai continuar indo para o fogo da perdição. Então, por isso, pai, eu cheguei. E aí o pai reconheceu e disse, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Aí Jesus disse bem assim, então, ele disse, se tu podes. Sabe, muitas vezes a gente diz, Deus, será que tu podes? Irmão, o que tem me feito ter constância, mesmo quando tudo está adverso, é a palavra dele, que ele pode todas as coisas. É isso que tem me feito acreditar até o final. Porque se ele pode, eu posso continuar. Porque o poder está nele. A glória está nele. Então Deus faz como ele quer, do jeito que ele quiser. E nós não precisamos questionar a Deus. E não falo questionar, te perguntar, não. Perguntar é um processo de aprender. Então você pode perguntar a Deus. Não há problema nisso. Mas é questionar no sentido de duvidar. Deus, será que o Senhor pode mesmo? Isso está gerando incredulidade nas pessoas. Tem pessoas que vai orar e eu, em vez de dizer bem assim, olha, Jean, mas como é que... Teve um rapaz que me chamou no particular, falou, eu tinha um cego, né? Tava num grupo, agora é outro grupo, tava num grupo, tinha um cego, a gente tava pregando. Ele disse, se descreva como que você é. Eu disse, branco, cabelo que eu não sei, homem não sabe se descrever. Eu disse, eu tô com a camisa azul, não, camisa preta e tal. Ele disse, obrigado por se descrever. E aí um rapaz pegou e disse assim, olha, eu vou orar para você, eu não sei quanto tempo você está cego, mas eu estou declarando cura. Eu estou declarando cura para você, você vai voltar a ver. E depois ele me chamou no WhatsApp e disse, Jean, será que eu falei alguma besteira? Eu disse, meu amigo, a Bíblia diz o quê? Então, não tenha medo de dizer o que a Bíblia diz. Mas ele disse, e se o cego não vê? Eu falei, aí já não é problema seu. Muitas vezes a gente está parando de fazer as coisas, porque a gente não está vendo acontecer. Você diz, não está acontecendo, então é sinal de parar. E Deus está dizendo, nunca. É a minha voz que faz parar ou andar. Nunca é o que você vê. É o que eu estou falando. Aí a gente fala, não, agora chegou a hora. Eu já estou vendo isso, os sinais estão aqui. E Deus está dizendo bem assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então eu queria finalizar dizendo que se a terra não tem valor, nós somos feitos da terra. Então, por que você não se valoriza? Porque o que você está gerando. Tem pessoas, eu não sei se isso para mim é uma estratégia do inimigo. Muitas mulheres hoje não querem ter filhos. Não querem gerar. Por quê? Porque ela se acha tão incapaz e tão ruim que ela não quer produzir algo ruim. No fundo é isso. No fundo, ela não é que ela quer viver uma vida, não. Porque quem não quer ter um filho? Quem é mãe sabe. Meu Deus, que presente. Quem não quer um presente desse? Porque isso não é da mulher, não é ela que decide bem assim, olha, agora eu quero ter um filho e pronto, vou ter. Não. O dia que ela dizer, eu quero ter um filho, Deus vai dizer, pera. Porque não é você que gera a vida. É eu que gero a vida aí dentro. Mas, eu preciso primeiro moldar o vaso. Para quando o filho sair, ele saia na forma, com pensamento. Filhos incrédulos
Ó geração incrédula. Sabe o que Deus estava dizendo? Sabe por que essa geração morreu no deserto? Os pais, quando saíram de lá, não acreditaram que foi eu que abri o mar, fizeram um bezerro. Não acreditaram que foi eu que mandei o maná. Não acreditaram que foi eu que abri da rocha e fazer sair água. Os pais não acreditaram em mim. Geração incrédula. E Deus não culpou os filhos. Deus sempre dizia bem assim, ó, sabe por que vocês estão assim? Então, irmãos, se talvez a gente não está vivendo, estão dizendo bem assim, ó, tem uma calamidade no mundo, está uma calamidade no Brasil. Talvez, eu li isso, Deus me deu uma palavra esses dias, eu coloquei lá no Zap sobre Isaías capítulo 1, aquilo é forte, irmão. Você lê aquela palavra, você vai ver. Deus está dizendo, até quando vai ter que ter assolação entre vocês? Até quando vocês estão tão duros de corações? Vocês estão incrédulos? Até que ponto? Não é que Deus quer matar, não, irmãos. É que Deus está dizendo bem assim, até quando eu vou ter que apertar as coisas para você entender que sou eu, Deus? E os filhos estão pervertendo, eles estão confundindo a Bíblia, eles estão invertendo os valores. Entrei em outros grupos lá, as pessoas dizem assim, não, é porque a Bíblia ensina que tinha escravizado as pessoas. A Bíblia tem alguns erros. Estão tornando pessoas incrédulas. Ela entra na faculdade, estuda um pouquinho e já acha que sabe sobre Deus. Deus não se aprende em uma faculdade. Deus se aprende num quarto em secreto. Não há uma faculdade para aprender sobre Deus. Mas quando você está dizendo bem assim, ó, fecha a porta do teu quarto e ora ao Senhor. Sabe? Então, que a gente possa rever o que nós estamos gerando. O que você está gerando dentro de casa. E o que você está gerando no trabalho. O que você está gerando nos filhos, nos netos. Qual é a geração? Porque Deus ele está dizendo, eu sou um Deus geracional. Eu sou um Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Qual era o segundo nome de Jacó? Qual que era o nome que Deus deu para Jacó? Israel. E eu termino aqui agora. Lembra que Jacó, ele teve uma vida como enganador, como mentiroso? E o que aconteceu com Jacó? Ele também foi enganado e mentindo. Porque o que você gera é o que você vai comer. O que eu estou produzindo? Se eu plantar laranja, o que eu vou colher? Laranja. Então, Jacó chegou um dia que ele disse, Deus, basta, eu já comi o que eu produzi. Eu vou para Betel. O que é Betel? Eu vou para a tua casa. Porque na tua casa eu vou comer o que o Senhor está produzindo. Por isso que é importante, irmãos, a Santa Ceia. Jesus está dizendo, se você come do meu corpo, se você bebe do meu sangue, se você não faz isso, você não é digno de mim. Por quê? Ele está dizendo, se você não comer disso, você não consegue me produzir. Se você não se alimentar de mim, não tem como você me produzir para as pessoas. Você precisa se alimentar de mim. O seu alimento tem que vir de mim. Porque o primeiro, Adão, comeu o fruto. E do fruto veio a morte. Mas ele está dizendo, se você comer de mim, vai vir a vida. De mim é gerada a vida. Por isso ele está dizendo, eu tenho vida e eu te dou vida em abundância. Agora, Jacó, depois de todo o sofrimento, ele vai até Betel. Ele tem um sonho. Ele teve 2 sonhos. Esse sonho agora ele vê uma escada, anjo subindo e descendo. E aí aquela briga entre Jacó e um anjo e Deus. Quem venceu a briga? Jacó, né? Sabe como é que, entre aspas, tá? É claro que isso aqui não é forma literal. Mas sabe como é que você vence Deus? Deixando Deus te vencer. Porque quando Jacó falou, eu venci, o anjo disse, tá bom, você venceu. Só que acabou a briga, quem saiu manco? Então, como é que eu venço Deus? Quando eu deixo ele me vencer. Acabou. Você não vai sair mais do mesmo jeito. Você vai sair diferente.
É quando você dizer, Deus, acabou, eu não quero mais voltar do mesmo jeito. Senhor, muda a minha vida, eu não quero mais gerar as mesmas coisas. Eu quero gerar o que o Senhor está produzindo. E quando ele fez isso, porque coxa? Quando ele fez isso, Deus feriu na coxa. A coxa é o quê? A coxa sinaliza o quê? Minha perna. Minha perna tem o quê? Com o meu caminhar. Então ele está dizendo bem assim, ó. Quando você mudar o seu jeito de caminhar, quando você vier para o caminho, você vai gerar algo diferente. Irmão, é interessante isso. Se você colocar várias pessoas correndo ali na rua, tem até pegadinha que faz isso. Várias pessoas correndo. Quem está no ponto vai sair do ponto. Porque aonde está indo as pessoas caminhando, o restante está dizendo assim, é por onde que eu caminho? Então essa geração está olhando para os lados, dizer bem assim, quem eu sigo? Eu sigo quem está no Big Brother, eu sigo quem está lá na emissora da TV, eu sigo a novela. Para onde eu devo ir? Então o que nós estamos gerando? Nós precisamos apontar o caminho, como o último profeta apontou o caminho, dizendo bem assim, segue ele. Nós agora, como últimos trabalhadores, em um lugar deserto que está sendo gerado, como voz do que clama, nós precisamos dizer, segue ele. Mas para isso, ele precisa estar em nós. Aí, pensa, Jacó disse bem assim, ó, o anjo disse para Jacó, você venceu, só que eu tenho que trocar o teu nome, né? Então você vai se chamar Israel. Tem um significado, porque ele disse que era Jacó, ele enganou o pai, trocando o nome, então Deus disse, que é seu nome? Ah, não é mais Esaú, é Israel, é Jacó. Jacó, então tá bom, é Israel. Aí, quando ele saiu dali, olha que interessante isso, quando ele saiu dali, a esposa dele estava grávida. E quando ele andou um pouquinho, alguns quilômetros, ela disse, vai nascer o filho. E quando ela estava tendo filho, a parteira disse, ó, força, porque ele tem vida, força, porque ele vai nascer. Só que ela disse, tá bom, ele está nascendo, mas eu estou morrendo. E aí aquela mulher disse bem assim, ó, põe o nome desse menino, de Benoni, porque eu gerei ele com dor. Então o nome do filho, gerado na dor. Jacó olhou e disse bem assim, peraí, você está gerando algo e a sua experiência de dor, você quer passar para o menino? Eu já passei por isso, eu já sofri muito e Deus renomeou a minha vida e eu tenho autoridade de renomear o nome desse menino. Pegou para a parteira e disse bem assim, não será Benoni, será Benjamim, o filho da minha alegria. Não será o filho da minha dor. Então nós precisamos pegar situações difíceis na nossa vida, situações quase que impossíveis. Você vai pegar ela e vai renomear. Você vai dizer bem assim, ó, esse trabalho não é o trabalho da minha dor, mas é o trabalho da minha alegria. Essa pessoa não é o filho da desobediência, mas é o filho da bênção. Você vai pegar esse casamento, não é o casamento da destruição, não é o casamento do problema, mas é o casamento da solução, é o casamento da representação de Deus na terra. Você vai renomear as coisas, porque Deus deu essa autoridade. Por quê? Senão você vai continuar gerando o que os pais veio gerando. Nós temos essa autoridade em Cristo, de quebrar isso e gerar, como diz o hino, eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. Só a palavra pode nos fazer arder de novo. Não existe outro meio. Aqueles homens no caminho de Emaú disseram bem assim, não ardia em nossos corações enquanto ele falava. Então, se você quiser viver algo novo e fazer o seu coração arder de novo, nós precisamos voltar para a palavra. E na palavra, ela tem as bênçãos que a gente precisa. Não desista, não pare e não transfira as coisas ruins para o seu filho. A gente tem aprendido como os pais, sempre que a gente tem problema ou situações difíceis na igreja, para a gente não falar na frente do Isaac. Por quê? Porque eu quero gerar nele a igreja que Cristo gerou em nós. E não, se ele ficar ouvindo, ele vai dizer, eu não quero mais ir para a igreja.
porque essa igreja tem problema. João, a igreja 1 tem problema, a igreja 2 tem problema, a igreja 3 tem problema. E João olhou e disse, e agora? Onde que eu congrego? Todas têm problema? Jesus disse para ele em Apocalipse 4, sobe aqui e veja. Aí ele vê a mesma igreja problemática, ele está dizendo bem assim, está vendo essa igreja? Ela venceu a morte, venceu os demônios. Essa igreja é a minha noiva, pura, perfeita, imaculada. Alguns só estão vendo nela problemas, mas deixa eu te mostrar o que eu vejo sobre ela. Então olhe para as pessoas e veja Deus. Comece a gerar isso na sua visão e na sua mente. Olhe para situações difíceis e veja Deus. Mas eu não entendo, veja Deus. Eu também não entendo, mas eu consigo ver Deus. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Pai, perdoa-nos, ó Deus, pelas palavras que falamos, que têm gerado enfermidades, doenças, morte espiritual, física, mental. Perdoa-nos, ó Deus. Ensina-nos a gerar. Nós não temos tantas oportunidades assim. Nós não temos tanta chance assim. Aquele pai disse, esse é o meu único filho. Talvez a gente só tenha uma única chance. É essa a única chance. Porque nós não temos outra vida. Nós só temos essa vida que o Senhor nos deu. Não há 7 vidas. Nós não vamos voltar com outra vida. Não. Nós voltaremos na glória com a vida eterna. Com essa mesma vida que o Senhor já nos deu antes da fundação do mundo. Então, Pai, que enquanto nós estivermos vivos neste corpo, nós possamos gerar aquilo que o Senhor nos deu. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. É a noite que Jesus foi traído. Tomou o pão e tendo dado graça, disse, partei, porque esse é o meu corpo partido entre vós. Nós queremos repartir o pão que o Senhor nos deu. O pão não é nosso. Nós não somos aquele que está fazendo o pão já está pronto. Pai, que nós possamos pegar esse pão e repartir com nossos irmãos, alegrando com as tuas palavras, reconsiderando e ressignificando as coisas que muitas das vezes nós não entendemos, não sabemos como fazer. Estamos em meio a desertos, mas que a voz não se cale no meio do deserto. A voz do que clama, usa os nossos lábios, como Isaías, que foi tocado com brasas vivas do altar. Toca os nossos lábios, Senhor, e toda palavra de maldição lançada pelos nossos lábios, nós retiramos e anulamos agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós retiramos e anulamos, Senhor, e decretamos as tuas bênçãos, decretamos a tua vida, decretamos ressurreição àquele que estava morto. Espiritualmente, sobre esse lar que estava destruído, pessoas que têm passado com sérios problemas psicológicos, sérios problemas no seu psique, na sua mente, na sua faculdade mental. Pai, sara ele agora, cura essa pessoa. Nós declaramos porque cremos, criei por isso falei, então eu acredito e falo que o Senhor é o Salvador, que o Senhor nos salvou, que o Senhor é o nosso Deus e único Salvador. Nós cremos, ó Deus, que nós estamos vivendo uma terra que tem muito pecado. Mas eu também acredito na tua palavra que diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Que essa graça que o Senhor nos deu, ela possa ser repartida a toda geração. Eu abençoo os meus filhos, eu abençoo os meus netos, eu abençoo a próxima geração, eu abençoo toda geração. Porque o Senhor é um Deus geracional. Eu abençoo, Pai, em nome de Cristo. Em o teu nome, Jesus. Amém, Senhor. Obrigado por nos ouvir. Obrigado por essa manhã. Despede o teu povo em paz para o teu lar. E dá-lhes uma semana de vitória. Talvez tenha algumas dificuldades. Talvez passe por algum sofrimento. Deus, me nos perdoa como pregadores de gerar uma igreja fraca, que não sabe suportar o sofrimento. A gente sempre criou a campanha da vitória, a campanha para sair vitorioso, mas a gente nunca criou uma campanha dizendo venha sofrer com Cristo.
Então nos perdoa, Jesus. Porque o Senhor, sendo filho de Deus, aprendeu a obedecer no sofrimento, conforme o livro de Hebreus nos ensinou. Pai, pessoas hoje que estão frágeis, fracas, porque não sabem passar por uma luta, que já quer desistir de tudo, não sabe suportar um problema, que já quer ameaçar as pessoas. Pessoas fracas, nos perdoa, Jesus. Porque muitas das vezes nós falamos palavras e geramos cristãos fracos. Eu peço agora que o Senhor restaure as forças. Eu peço agora que o Senhor visite esse lar, essa casa. Dai força ao caído, levanta o fraco. Aquele que estiver caído, seja levantado em nome de Jesus. Que seja uma igreja sadia. Que seja uma igreja que sabe passar pela dor. Que seja uma igreja que suporta o vale da sombra da morte. E não teme mal algum, porque o Senhor está conosco. Eu oro, Deus, coloque no coração de cada um, Pai, que não vale, não importa que seja esse vale, mas o Senhor está com ele. Os cristãos também vão passar pelo vale. Os cristãos também vão passar assim, mas eles vão passar contigo. Isso faz toda a diferença. Então, Pai, suporta-nos, pois a Tua palavra diz: até quando eu vou suportar vocês? Suporta-nos, ó Deus. Tenha misericórdia das nossas vidas. Nós derramamos o nosso coração nessa manhã diante de Ti, pedindo: Senhor, salva-nos, ajuda-nos, remove toda incredulidade. Nós não queremos gerar uma geração incrédula, que não tem nem mais fé para orar, que não tem nem mais fé para ler a Bíblia, porque não acredita que vai viver isso, não acredita que isso é real. Ó Jesus, nós te amamos. Te abates, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo. Espere em Deus. Espere em Deus. Espere em Deus. Deus está falando nessa manhã. Espera, filho. Espera, filha. Espere em mim. Espera, porque eu já desci o monte. Ele chegou. Graças te damos, Pai. Estenda suas mãos. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo esteja não somente hoje, mas para todos sempre. Que todos digam amém. Está finalizado em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode trazer algo para a vida de alguém.